Olá! Hoje vamos falar de um assunto que é a base de tudo na ciência, mas que muitas vezes a gente nem percebe que existe: a ética em pesquisa. Pensa nela como as regras do jogo, sabe? Uma estrutura que está ali invisível, mas que garante que tudo funcione direito. Ela protege não só as pessoas que participam dos estudos, mas a própria ciência, a confiança no conhecimento que a gente gera. E para a gente começar a pensar nisso, tem uma pergunta que ela é forte, mas precisa ser feita. O que será que acontece quando a ciência perde a sua consciência? Porque a busca pelo conhecimento, sem um guia, sem um norte moral, pode acabar em lugares bem sombrios, né? Ok, então, vamos lá. Para entender de verdade por que essas regras são tão cruciais hoje, a gente precisa voltar no tempo. Olhar para momentos da história em que simplesmente não existia nada disso, ou pior, existia, mas foi brutalmente ignorado. Olha, essa linha do tempo é pesada, não dá para negar. Mas ela é fundamental, fica muito clara aqui a relação de causa e consequência. As maiores violações éticas da história levaram diretamente à criação dos documentos que nos guiam hoje. Os horrores dos experimentos nazistas, por exemplo, deram origem ao Código de Nuremberg. E décadas depois, aquele estudo chocante de Tuskegee resultou no relatório Belmont. Uma coisa levou a outra. E esse caso de Tuskegee, nossa, é um dos exemplos mais cruéis de como a ciência pode errar feio. Imagina só, por 40 anos, centenas de homens negros pobres foram literalmente enganados. Acharam que estavam sendo tratados, mas na verdade os pesquisadores só queriam observar a doença avançar. E o pior, a cura, a penicilina, já existia e foi negada a eles de propósito só para que se pudesse ver o que acontecia. É de arrepiar. Pois é. E foi por causa de tragédias como essa que a comunidade científica mundial falou: chega, a gente precisa de regras claras. E foi daí que nasceu uma estrutura ética universal. Uma estrutura que se baseia em, basicamente, 3 grandes pilares. São os princípios que guiam qualquer pesquisa com seres humanos hoje em dia. E a semente de tudo isso está aqui, nessa frase do Código de Nuremberg. É o ponto de partida de toda a discussão moderna. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder está na mão da pessoa, do participante. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser forçado ou enganado para participar de uma pesquisa. Ponto final. Isso nos leva direto para o primeiro pilar: autonomia, ou, como também é chamado, respeito pelas pessoas. A ideia é simples, mas poderosa. Cada pessoa tem o direito de tomar as próprias decisões. Tem dignidade, tem o direito de escolher o que acontece com seu corpo, com suas informações. E a ciência? Bom, a ciência não tem o direito de atropelar isso. Ok, mas como é que a gente garante isso na prática? Aí entra o famoso TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E olha, é super importante entender que isso não é só um papel para assinar, não é burocracia. É um processo, um diálogo. O pesquisador tem a obrigação de explicar tudo tintim por tintim, numa linguagem que qualquer um entenda. E o participante tem todo o direito de dizer sim, de dizer não, ou até de mudar de ideia no meio do caminho e falar não quero mais, sem ter nenhum tipo de problema por causa disso. Beleza, vamos para o segundo pilar. Ele é tipo uma moeda com 2 faces: beneficência e não maleficência. É quase como o juramento dos médicos, sabe? Primeiro, não causar dano. Ou seja, a pesquisa tem que ser pensada para diminuir ao máximo qualquer tipo de risco, físico, psicológico, social, qualquer um. Mas não para por aí. A outra face da moeda é fazer o bem. A pesquisa precisa ter um objetivo claro de trazer algum benefício, seja para os participantes ou para a sociedade. E é aqui que entra uma ferramenta essencial: a análise de risco-benefício. É uma balança. Todo o comitê de ética vai pegar o projeto e se perguntar: ok, quais são os riscos aqui e quais são os possíveis benefícios? Os benefícios precisam ser muito maiores que os riscos. Se essa balança não pender, mas pender muito para o lado do benefício, a pesquisa simplesmente não é aprovada. Não vai para a frente. E para fechar os 3 pilares, chegamos na justiça. Esse princípio é sobre equilíbrio. Ele diz que os pesos e as recompensas da pesquisa precisam ser distribuídos de um jeito justo. Não dá para um grupo só carregar o piano nas costas, sabe? O estudo de Tuskegee é o exemplo clássico do que não fazer. Um grupo vulnerável sofreu todos os danos, enquanto os supostos benefícios seriam para todo mundo. O princípio da justiça existe justamente para impedir que isso aconteça de novo. Certo. Então a gente tem esses 3 princípios que valem para o mundo todo.
Mas e aqui no Brasil? Como a gente faz para garantir que isso tudo seja seguido? Bom, o Brasil tem um sistema bem estruturado, nacional, que foi criado exatamente para ser o guardião da ética na pesquisa. Esse sistema brasileiro funciona em 2 níveis, basicamente. Lá na ponta, na base, a gente tem os CEPs, os Comitês de Ética em Pesquisa. Eles ficam dentro das universidades, dos hospitais, são a linha de frente mesmo. E acima deles, coordenando tudo, tem a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A CONEP define as regras gerais e também pega para analisar os casos mais complexos. Juntos, eles formam o que a gente chama de Sistema CEP-CONEP. E o processo hoje é todo online. Funciona assim. O pesquisador prepara o projeto e cadastra tudo num sistema chamado Plataforma Brasil. Daí, a plataforma já direciona para o CEP certo. Esse comitê, que é formado por gente de várias áreas, inclusive um representante da comunidade, vai analisar cada detalhe. No final, eles emitem um documento, um parecer. E só com o ok desse parecer é que a pesquisa pode, finalmente, começar. Mas, atenção! Ética em pesquisa não é só sobre proteger os participantes, não. Tem um outro lado tão importante quanto. A ética também olha para dentro, para a conduta do cientista, para a integridade do processo e do conhecimento que está sendo criado. Porque, no fim das contas, a ciência inteira é construída sobre uma base: a confiança. Confiança de que aquele dado que está no artigo é real, de que a análise foi feita de forma honesta, de que o crédito foi dado para quem realmente fez o trabalho. A partir do momento em que essa confiança se quebra, bom, aí o castelo de cartas inteiro desmorona. E aí que a gente entra no que alguns chamam de 3 pecados capitais da má conduta científica. O primeiro é a fabricação, que é literalmente inventar dados do nada. O segundo é a falsificação, que é pegar os dados reais e dar uma mexida, uma ajustada, para eles mostrarem o que o pesquisador quer. E o terceiro, que todo mundo conhece, é o plágio. Pegar a ideia ou o texto de outra pessoa e dizer que é seu. Qualquer um desses 3 é uma fraude. É um ataque direto ao coração do que a ciência representa. Bom, e para a gente ir fechando, é muito importante sacar que a ética em pesquisa não é uma coisa escrita em pedra, sabe? Ela está sempre evoluindo porque a ciência evolui. E hoje ela enfrenta uns dilemas bem novos e complicados. Os desafios de hoje em dia são gigantes. Por exemplo, a pressão maluca para publicar artigo o tempo todo, aquele lema publicar ou perecer, isso pode ser um convite para cortar caminho. Outro problemão são os conflitos de interesse. Imagina uma pesquisa sobre um remédio financiada pela empresa que vende o remédio. É um terreno super delicado. E tem mais, o próprio sistema de avaliação ética, que foi pensado muito para o modelo da medicina, às vezes não sabe lidar direito com as especificidades das ciências humanas e sociais. E sobre esse perigo, tem essa citação do Peter Spink que é muito boa. Mesmo lá em 2012 ele já estava alertando para isso. A ciência, que deveria ser democrática e coletiva, está cada vez mais subordinada a grandes grupos econômicos. E isso é um risco enorme para a independência e para a integridade do que a gente produz. Então, acho que o que fica de tudo isso é uma reflexão. A ética não é um freio para a ciência. Muito pelo contrário, ela é a bússola. E um mundo que pressiona cada vez mais por resultados rápidos, por lucro, a pergunta que fica é essa: como é que a gente faz para proteger a integridade da busca pelo conhecimento? Essa pergunta nunca foi tão importante. Valeu por acompanhar essa conversa.